Galera, boa tarde. Desculpem, não tô um pouco rouco ainda, né? Que eu tava mexendo com poeira esses dias. Para os apressados do canal, estamos hoje sábado, né? 8 de outubro de 2022. E tem alguns aí que fica aí, Ítalo, você fala demais, você enrola demais. Então, para quem tava querendo ver esse vídeo achando que tem jailbreak, pode parar o vídeo por aqui, pode dar dislike no vídeo, certo? E nos vemos na próxima aí. Tudo de bom, não tem jailbreak, adeus. Certo? Agora, para os não apressados, né? Desculpem, mas eu tenho que falar, porque às vezes alguém fica falando que enrola, né? Então, eu já fui direto, curto e grosso, certo, gente? Vamos lá. Como eu falei com vocês, que o último vídeo no dia 22 de setembro, já tenho 20 dias que eu não posto vídeo, pessoal, tomou strike de novo. Não tomei strike, gente. Eu tô parado porque enquanto não tinha novidade, pra que eu vou ficar enrolando, certo? Vamos lá, eu tenho algumas novidades que eu tenho que falar com vocês e novidades de ontem, certo? Da quinta-feira, dia 6, né? Como eu cansei de falar com vocês, Linus Renzi ia trazer alguma novidade para o Fugo ou seu lançamento entre os dias 6 e 8 de outubro, não falei? Pois é, acertei em cima, certo? Como eu vou mostrar para vocês aqui no bloco de fotos, uma imagem falando que o Linus trouxe novidades do Fugo 15, certo? De avaliado aí para o Fugo 15 no dia 6 de outubro de 2022, certo? E que a versão pública dele será avaliada em próximos dias, ou seja, couple of days, ou seja, ainda em vários dias. Então ainda não, ele falou sobre a ferramenta, só que ela ainda não está público, eles ainda vão demorar alguns dias para lançar ainda. Quando? Só Deus sabe, né, gente? Tá uma enrolação demais, cara. Eu, no meu ato do que eu tô pensando, vocês estão falando que já ia para soltar isso aí. Lá no dia 15 de março, né? Já estamos dia 8 de outubro hoje, né? Eu já não sei mais o que aguardar, né, gente? Então vamos lá. Sobre as novidades, o que temos? Que o Fugo 15, sim, irá suportar todas as versões do iOS 15, do 15.0 até o 15.5 Beta 4, como eles falaram. Aí vocês vão falar assim, Ítalo, você estava ansioso para o Fugo suportar outras versões. Sim, gente, eu estava muito ansioso dele suportar até o iOS 16. Mas, como eu fiquei sabendo, certo, por uma conferência que teve, né? Eu não vou falar a cidade aqui porque eu posso errar, certo? Que eu até não sei informação sobre essa conferência da cidade onde ela foi, que foi antes de ontem, onde todos os desenvolvedores de jailbreak se reuniram e deixaram suas propostas, suas ferramentas, demonstrações e etc. Então, gente, como que esse jailbreak do iOS 15 vai ser, né? Tá para soltar nos próximos dias, né? Não se sabe quando, mas é o seguinte, quem tiver com aparelhos de chip A12 até o A15 e aparelhos com chip M1 pelas versões do iOS 15.0 até o 15.5 Beta 4, vai ter o OneCover com Fugo 15, certo? Com instalação, olha só, gente, eu achei que o Fugo seria com Cydia, não, vai ser com Ciléu, certo? E o Substitute, e vai ser via Safari, certo? Não vai precisar de ferramenta de jailbreak, nem computador, nem nada. E como vai ser isso? Provavelmente vai vir algum certificado aí, certo? Válido por alguns dias, para vocês instalarem aí o IPA pelo Safari e fazer o jailbreak. Aí vocês vão falar, Ítalo, depois certificado revoga, como que fica? Feito o jailbreak, gente, instalem o PMASignor no aparelho, certo? Ou então Reprovision Reborn, como já tô cansado de falar. E aí vocês ficam reassinando o IPA por ali e não vai precisar mais do negócio de certificado depois, certo? O certificado vai ser só para instalar o IPA do Fugo e do OneCover aí e sejam felizes, certo? Quando tiver o jailbreak na praça, eu falo para vocês. Aí para quem for, Ítalo, você falou do A12 até o A15 e o M1,
certo? E se o meu aparelho for A11 para baixo. É o caso do meu iPad aqui, certo, gente? Eu tenho um iPad 5 Wi-Fi aqui, certo? É um chip A9 o meu. Caso vocês sejam aí com iOS 15 e tenham um chip A9, A10 e A11, certo? Como que vai ser o jailbreak de vocês? Vai ser pelo 2000 anos depois. o GeoSnow ali, certo? É o Blizzard, né? Vai ser por ele, certo? E o Blizzard também vai ter uma ferramenta dele pelo computador, certo? Para quem é o Windows e Linux, né? Dual boot, né? E vai ter também a sua ferramenta IPA também para fazerem pelo Safari, certo? Pela instalação do IPA e vocês podem fazer o jailbreak por lá. Ambos, gente, por enquanto, o Fugo 15 por enquanto não vai ser untethered, né? Como a gente estava pensando, igual no iOS 14, vai ser rootless e o Blizzard também vai ser rootless. Certo, gente? O que é o jailbreak rootless? Vai instalar o Ciléu no aparelho da gente, vai instalar o Substitute, que é o Substrate, e vai instalar o Fusa File Manager. Algumas tweaks a gente vai poder instalar pelo Ciléu, assim como a gente poderia instalar pelo Cydia se não fosse o Ciléu, certo? E outras a gente vai ter que ter acesso ao sistema root, né? Pelo sistema de varredura, que é a pasta var. E a gente vai ter que instalar os debs pelo Fusa, certo? Isso aí até que eles lancem algum patch para poder fazer um jailbreak permanente, certo, gente? Então quem for chips, né, aparelhos com chip A9, A10 e A11 vai ser pelo Blizzard. E quem for A12, A13, A14, A15 e M1 vai ser pelo Fugo, certo? Já tá decidido isso. Aí vocês falam assim, Ítalo, e se eu tiver no iOS 15.5 versão final, 15.6, 15.6.1, 15 e o iOS 16 até o beta 8. Aí, gente, Blizzard também, do GeoSnow, certo? O Uncover Fugo 15 por enquanto vai ser só para aparelhos A12 até o A15, certo? E o M1 por enquanto com o iOS 15.0 até o 15.5 beta 4. Os outros aparelhos do iOS 15.0 até o iOS 16 beta 8 com todas as versões do iOS 15, certo? Será com o Blizzard Jailbreak. Aí vocês falam assim, Ítalo, e se eu tiver com o aparelho A12 até o A15 e o M1, certo? E eu quiser fazer o jailbreak pelo Blizzard, aí, gente, eu acho que não vai ser compatível, certo? Vai ser uma ferramenta compatível com os aparelhos que a outra não será. Vai ser mais ou menos aquela mesma peteca do iOS 14, certo? E do 13 entre Uncover e Checkra1. Os aparelhos que eram compatíveis com Uncover não seriam com Checkra1. E os que eram compatíveis com Checkra1 não era com Uncover, era um xadrez, certo? E a mesma coisa vai ser compatível agora entre Uncover e Blizzard. Aí vocês falam assim, Ítalo, e sobre o jailbreak do Cheiot, né, da Quistar? É, bonitinha. Ei, cadê Cocota? Ei. Não se tem notícias, certo? Provavelmente a Quistar foi um navio fora do barco, certo? Assim, como se fosse um míssil fora do porta-míssil, né? Vamos aguardar por ele aí nas próximas semanas também, certo? Que a Quistar parece que vai lançar. Só que se ele for um clone, né, do Fugo, não tenham dúvidas que seja isso, certo? Que a Quistar, ela fracassou em tudo, certo, gente? Aí vocês vão falar, Ítalo, e sobre o Pale.Rain? Você tem alguma notícia? Sim, gente, o Pale.Rain, antes de ontem também na conferência que teve do jailbreak aí, dos desenvolvedores, certo? Conseguiram fazer ele de tethered para ser um rootless. E vai ser compatível do iOS 15.0 até o 15.7. Todos os aparelhos, certo? Compatíveis com o Checkra1 no iOS 14 serão compatíveis com esse Pale.Rain, certo? Rootless agora. Só que, gente, o Pale.Rain, ele já tem o exploit dele pelo Linux, né? Que eu já trouxe aqui no canal, já como que vocês podem fazer as premissas para instalação. Só que aí, eu tenho que advertir para vocês.
Porque no site do Jailbreak no iPhone Wiki, o Peleorain só está constando como Jailbreak Tethered, certo? Para os iPads de quinta geração, ou seja, o meu até o iPad de sétima geração, iPad Mini e iPad Mini e o iPad Air 2, certo? Do iOS 15 até o 15.3.1 Tethered, certo, gente? E apesar do meu iPad ser de quinta geração e tá no 15.02 e tá aqui compatível o Jailbreak com o Peleorain no Tethered, eu ainda não fiz Jailbreak nele no meu aparelho, certo? Deixa eu falar dos iPhones aqui que eu já vou explicar para vocês, já falei no passado, né? E o Peleorain também tem um Jailbreak já avaliado para ele Tethered, certo? Nos iPhones 6S, 6S Plus, SE de primeira geração, no iPhone 7, no 7 Plus, no 8, no 8 Plus e no 10, certo? E no iPhone 10 não é compatível com o 10R, nem o 10S, nem o 10X Max, né? Que a gente chama de XR, XX e XX Max. É apenas para o iPhone 10, que é o X, que é a primeira geração, certo? Do iOS do 15 até o 15.3.1, certo, gente? E o motivo por que eu não fiz no meu aparelho ainda, né? E também no iPod Touch de sétima geração, do iOS 15 até o 15.3.1, também já tem o Jailbreak pelo Peleorain, certo? Só vocês clicarem aqui em Peleorain, certo? No iPhone Wiki, vou deixar essa página aqui na descrição para vocês, certo? E o restante do iOS 15 é aquilo que eu falei, certo? Aparelhos com chip abaixo do A12 e acima do M1 vai ser com Blizzard, certo? Todas as versões do iOS 15 até o iOS 16 beta, certo? Até o beta 8 serão com Blizzard, certo? E todos os aparelhos com chip A12 até o A15 e o M1 serão pelo Ancover Fugo 15, certo? Só que o Ancover Fugo 15 suportará do iOS 15.0, certo? Até o 15.5 Beta 4. Aí vocês falam assim, Ítalo, se o meu aparelho for um chip A12 até o A15 e o M1 e eu tiver acima do 15.5 Beta 4, por exemplo, tiver no 15.5 versão final. Aí, gente, como complemento do Fugo, aposto que seja pelo Blizzard também, certo? Vamos aguardar os próximos dias aí, certo? Para conferir essa tabela, né? Aí eu vou criar hoje como é que se fala? Um atalho, certo? E nesse atalho eu vou deixar especificadinho cada aparelho, certo? Com cada versão de ferramenta de Jailbreak que vai suportar aí, certo? Para o pessoal que confundir. Mas é só anotar tudo que eu falei aqui no vídeo que vocês vão ter aí, certo? Todas as informações aí sobre o seu aparelho, sobre sua versão e sobre o seu Jailbreak, né? Vou repetir pela quinta e última vez. Aparelhos com chip A12, A13, A14 e A15, suportando com a iOS 15.0 até o 15.5 Beta 4, Ancover com Fugo 15, certo? Jailbreak rootless, ou seja, instalação de Twix pelo Ciléu ou Fusa File Manager, certo? E será via Safari por um IPA que vocês vão instalar no aparelho, que vai ser o IPA do Ancover quando sair, certo? E vai ser por um certificado. Então vocês podem aguardar um certificado empresarial provavelmente aí em breve aí para vocês, certo? E quando sair esse certificado eu trago o vídeo aí falando que ele já está público com as ferramentas de Jailbreak. E para quem for chip A11 para baixo, A9, A10 e A11 e chips M2, certo? E tiver conversão do iOS no aparelho do iOS 15.0 até o 15.7, certo? E todas as versões do iOS 16 Beta 0 até o Beta 8, certo? Será com Blizzard e também via Safari ou via uma ferramenta que vai ter também pelo computador alternativa ao do certificado do Safari, certo? E quem já tem aparelhos com chip A9, certo? A8, A9 e A10, certo? Já tem o Peleorain, só que como eu falei, o meu chip é um A9 com o meu iPad 5, já é compatível que eu tô no 15.02 no meu iPad 5, né? Vou estender aqui para vocês verem aqui, ó, iPad quinta geração,
1502. Já tem jailbreak Tethered pelo Pelerin. O porquê que eu não botei o jailbreak do Pelerin no meu aparelho? Pelo seguinte, gente, eu já tenho o exploit dele no meu Linux, certo? Já ensinei para vocês em vídeos anteriores como que põe, só que ele é Tethered, certo, gente? E aí é que vem o motivo de eu não ter botado no meu aparelho. Podem ver que o Tethered, ele não é igual os outros jailbreaks que fica em verde aqui no gráfico. Ele fica em amarelo. A cor amarela para um jailbreak, gente, é estado de alerta. Ou seja, todo jailbreak em amarelo aqui no gráfico do iPhone Wiki, certo? É tipo de jailbreak que crasha o aparelho na tela da maçã todas as vezes que vocês desligam o aparelho, certo, gente? Então, por isso que eu estou no aguardo aqui. No caso do meu aparelho, não vai ser o Fugo, mas vai ser o Blizzard, certo? Então, por isso que eu vou aguardar o Blizzard, porque o Blizzard, sim, vai ser um jailbreak em verde nesse gráfico, certo? Também como o Anchor em verde para os outros aparelhos, certo? Que não vai stunar o meu aparelho na tela da maçã quando eu desligar ou fazer reboot no meu aparelho. O porquê que essa informação é muito útil, gente? Porque quem esteja com esses aparelhos aqui, certo? No gráfico compatíveis com o Pelerin, ou seja, com iOS 15.0 até o 15.3.1, com iPad 5, iPad 6, iPad 7, iPad mini 4, iPad Air 2, certo? Com iPhone 6S, 6S Plus, SE de primeira geração, iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, iPhone X, certo? E o iPod Touch de sétima geração, certo? Nessas mesmas versões do 15.0 a 15.3.1, beleza, tem o Pelerin. É só vocês clicarem nesse nome aqui, azul aqui, certo? E o iPhone Wiki já vai falar aqui para vocês aqui aonde vocês podem, certo? Que ó, tá falando aqui, todos os aparelhos compatíveis, certo? E aonde vocês podem estar baixando ele aqui, certo? No site Pelerin, certo? Vocês cliquem e aí vocês vão pelo site oficial aí, certo? Aí o exploit dele vai estar no GitHub. É só vocês clicarem aqui no My Neck, aqui no gatinho aqui embaixo. Vocês vão para a página dele, certo, gente? Só que aí, como eu estava falando, não recomendo por enquanto que esses aparelhos compatíveis com esse Pelerin faça ainda, porque toda vez que você estiver aqui, desligar, ou seja, o aparelho acabou a bateria, ou o jailbreak crashou o aparelho, reiniciou o aparelho, rebootou, certo? Vocês vão ficar presos na tela da maçã, e aí vocês vão ter que ir lá no Linux, lá, certo? Refazer o processo de jailbreak. É como se fosse um checkra1, certo? Só que diferente do checkra1, o seu aparelho não vai sair da tela da maçã enquanto você não reativar o processo de jailbreak lá, né? Aí é por isso que eu não quis fazer esse jailbreak no meu aparelho, como não fiz no vídeo lá que eu falei do processo, certo? Eu parei até o estágio do DFU, que eu falei que os próximos processos seria eu botar o meu aparelho em DFU e o processo ali instalar o Pelerin no meu aparelho, né? E o que o Pelerin faz? Ele instala o Ciléu, certo? E o Substitute, mas não instala o Fuse Manager, ou seja, porque ele não é um jailbreak rootless, certo? E o Ciléu ali não instala tweak nenhuma. Então, para que ele é útil? Vocês conseguem alguns debs pelo Ciléu, certo? Mas não conseguem instalar tweaks. Então, se tweak é deb, você consegue só algumas, né? Algumas poucas lá. Eu acho que o anti-revoke pode, certo? Já seria uma boa para poder instalar coisas no aparelho, certo? IPAs aí sem nunca revogar. Mas se o Ciléu não instala tweak nenhuma dentro dele, para que eu vou fazer no meu aparelho? Ainda mais crashando na tela da maçã, né? Então fica a critério quem for compatível com o Pelerin botar, certo? Essa página do iPhone Wiki vou deixar na descrição. Mas, gente, para quem está aí com os processadores, certo? Do A9 ao A11, certo? E o M12 vai ser pelo Blizzard. Quem estiver, certo? Com os chips A12, A13, A14 e A15, certo? E o M1 será com Fugo do iOS 15.0 até o 15.4, não, 15.5 Beta 4,
certo? Pelo Fugo e o Uncover. E quem estiver com os chips A12, A13, A14, A15 e M1, certo? Acima do iOS 15.5 Beta 4, ou seja, com 15.5 versão final, será pelo Blizzard. O Peleorain também rootless vai suportar todos os aparelhos compatíveis, certo? Com o Checkra1, certo? Os aparelhos que foram compatíveis com ele com o iOS 14, certo? Já vamos olhar de uma vez aqui para o pessoal falar assim, ah, não entendi, né? Vamos aqui, iOS 14, quais aparelhos eram compatíveis com o Checkra1, certo, gente? Esses aqui serão compatíveis com o Peleorain, certo? Rootless, quanto ele soltar até o iOS 15.7, certo? Serão os iPads de quinta geração, sexta geração, sétima geração, aqui ó, todos que estão verdes com o Checkra1 0.12.4 aqui, certo? Vou deixar esse gráfico também na descrição para vocês olharem o aparelho de vocês, certo? O iPad oitava geração era compatível com o Uncover no iOS 14, certo? Mas com o Checkra1 ele não era. Então ele não vai ser compatível, certo? Com o Peleorain nem com o Blizzard, certo? Vai ser com o Uncover provavelmente, certo? O iPad Mini 5 também não era compatível, certo? Com o Checkra1. O iPad Air 3, o iPad Air 4, certo? E os iPad Pro de 11 polegadas, de 12,9 polegadas de terceira geração, de 11 polegadas de segunda geração, de 12,9 polegadas de quarta geração, certo? Esse é o caso dos iPads que não eram compatíveis com o Checkra1, certo? Não serão compatíveis também pelo Peleorain, certo? Já que o Peleorain, ele pega os exploits do Checkra1, certo? Mas aí será compatível com o Fugo, certo? E se for compatível com o Fugo, não será com o Blizzard, certo? Então, esses aparelhos que eu falei, iPad oitava geração, iPad de quinta geração, certo? Mini, o iPad Air de terceira geração, iPad Air quarta geração, iPad Pro 11 polegadas, primeira geração, iPad Pro 12,9 polegadas de terceira geração, o iPad Pro de 11 polegadas de segunda geração e o iPad Pro de 12,9 polegadas quarta geração, certo, gente? Será compatível com Uncover Fugo 15 até o iOS 15.5 Beta 4 e se tiver com iOS 15.5 será com Blizzard, certo? Então esses aparelhos já falei. E não será compatível com o Peleorain também, certo? O Shayot temos que aguardar, né? Que é uma bagunça, certo? Agora vamos para os iPhones, né? Os iPhones que não eram compatíveis com o Checkra1 eram os iPhones XR, XX, XX Max, iPhones 11, 11 Pro, 11 Pro Max e o iPhone SE de segunda geração, certo? Esses aparelhos, certo, não serão compatíveis com o Peleorain, já que o Peleorain ele usa o exploit do Checkra1 para o iOS 15, certo? E todos os demais iPads aí e o iPod Touch de sétima geração serão compatíveis com o Peleorain quando ele lançar, certo? Com o iOS 15 até o iOS 15.7. E os demais que não são compatíveis aqui que eu falei, que são justamente esses iPhones que estão aqui, ó, em vermelho aqui, certo? Serão compatíveis com Uncover Fugo 15, certo? Se estiverem com o aparelho com iOS 15.0 até o 15.5 Beta 4. Agora, se tiver com o 15.5 versão final, 15.6 até o 15.7, certo? E as betas do iOS 16 serão compatíveis com o Blizzard Jailbreak do Gel Snow, certo, gente? E aí, como que não serão compatíveis com o Peleorain, certo? E aí, gente, é isso aí que eu tenho a falar com vocês, certo? Quando que será a saideira, só Deus sabe, certo, gente? Ainda não temos notícias ainda do dia de lançamento final. Aí vocês vão falar, Ítalo, e o meu aparelho com o chip 14.8.1? Ô, gente, quem ficou com seu aparelho com o iOS 14.8.1, até hoje ainda não tem jailbreak ainda pelo Uncover, certo? Para os aparelhos, né, acima do iPhone 8 Plus, né? Aliás, acima do iPhone 8, o 8, o 8 Plus e o X, né? Ou seja, iPhone 10 tem um jailbreak tethered pelo Checkra1, certo?
mas não tem, né, pelo Anchor, exceto esses aparelhos, né, iPhones XR, XX, XX Max, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, iPhone SE de segunda geração, certo? O iPhone de 12 mini, 12 Pro e 12 Pro Max, certo? Que ainda não tem jailbreak com ele, nem com Anchor, nem com Share por enquanto. Podem aguardar aí o jailbreak com o Fugo 15, como eu falei com vocês, né? Mas caso o Fugo 15 não seja compatível para o iOS 14.8.1 para esses aparelhos que não tem jailbreak até hoje, podem ter certeza que o aparelho de vocês ou será pelo Chayote ou pelo Blizzard, certo? Se não for também pelo Rain novo aí que eles vão lançar, que vai ser Rootless, certo? Provavelmente esse 14.8.1 vai ser coberto sim com jailbreak nessa virada agora do iOS 15, certo? Mas qual ferramenta ainda para o 14.8.1 que ficou sem jailbreak, né? No caso também aqui dos aparelhos, né? Do iPad 8ª geração, iPad mini 5ª geração, iPad Air 3ª geração, iPad Air 4ª geração, certo? Deixa eu ver aqui. E todos os iPads acima do 11 Pro, certo? Que também não tiveram jailbreak com 14.8.1 terão jailbreak agora quem tiver no 14.8.1 com alguma ferramenta de jailbreak do iOS 15, certo? Então aguardem também por aí, certo, gente? Então esse vídeo é completão, certo? Falando sobre todos os aparelhos, certo? E todos os jailbreaks que não tiveram até agora no momento do 14.8.1 e do 15 e quais serão as prováveis ferramentas para sua versão, certo? Quem está com qualquer versão do iOS 15 e do 16 beta até o beta 8, fica por aí mesmo e aguarde seu jailbreak, certo? E quem já subiu para o iOS 16.1 versão final, certo? E o iOS 16.0 versão final, aí aguardem jailbreak só de maio de 2023 a outubro de 2023, certo? Aí aquilo que eu falei, né? Que atualizasse para os betas e não para a versão final. Quem já foi para o iOS 16 versão final, lamento, certo? Mas por enquanto não tem novidade para vocês, certo, gente? Então vou parar o vídeo por aqui. Quem não pulou o vídeo vai entender tudo. Quem pulou o vídeo vai ficar me perguntando, vai querer me hatear. Não vou responder de novo. E para os haterzinhos que estavam rindo aí, falando que eu tinha tomado strike, por isso eu tava sumido, não, certo? Só não queria trazer vídeo, como é que se fala? Sem informação nenhuma para vocês, certo? Ficar enchendo linguiça igual outros canais de jailbreak fazem, certo? Então, gente, fiquem todos com Deus. Espero que gostem. Links aí do iPhone Week na descrição, certo? Da tabela, principalmente do iOS 15, certo? Para vocês verem ali, quem for compatível com o Peliran quiser já botar. Mas eu já falei o porquê que eu não botei no meu aparelho, certo? Porque eu não quero estudar meu aparelho na tela da maçã e ficar dependente de computador, sendo que vai vir versões melhores para mim no futuro, certo? Então, é isso e até a próxima, se Deus quiser.